Boa tarde. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o João Gabriel Machado, o João Gabriel Venâncio, o Guilherme, o Vitor, a Maria Eduarda e a Mariana. Os demais alunos, por motivo outro, provavelmente medo da chuva, estou brincando, né? Às vezes no transporte não passou, não puderam vir hoje, porém essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, e hoje ainda eu envio o link aos demais alunos e os que estão aqui também, para que possam rever a aula, caso ainda fiquem com dúvida. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, material elaborado pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos na situação aprendizagem 1, hoje é a aula parte 3. Na descrição desse vídeo, logo na primeira linha, tem um link da playlist onde você encontra todas as aulas que nós estamos gravando em relação a esse material. Lá na página 9, fala sobre a situação aprendizagem 1. Lá fala assim: na situação aprendizagem 1, vamos... vou apertar pausa aqui, só um minutinho. Então lá, na situação aprendizagem 1, vamos explorar situações como com potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas, além de atividades trabalham algumas propriedades da radiciação e a notação científica. Habilidade é a EF02MA02. EF08MA02. Resolver e elaborar situações de problema usando relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Página 12, atividade 2. Nós já fizemos 1.9, eu acho, né? Lembrei, Guilherme, que você falou. Boa, bem lembrado, Guilherme. Aqui, ó. Tinha um exercício aqui que faltou a gente ver. É 1.9, né? Essa última, a letra F, lembra? Faltou a F só. Então vou explicar aqui, ó, como que funciona isso aqui. Esse é bem complexo, então presta bem atenção aqui, ó. Quando eu tenho um número vezes o outro elevado ao quadrado, esse expoente vem para dentro aqui, ó, fica 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 5 elevado à quarta vezes 2 elevado à oitava. Lembra quando a gente tem a regra que quando eu tenho, por exemplo aqui, ó, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2, as bases são iguais? Eu mantenho a base e o que eu faço com o expoente? O de cima menos o de baixo. Aí ficaria 3 elevado ao quadrado, certo? Agora aqui, eu consigo fazer com o 5? Consigo ou não? 5 é igual ao 5 que está em cima? Sim. E esse aqui? 4 é igual a 2? Não. Então não dá certo. Puxa lá vida, vou ter que resolver tudo? Não. Por quê? Alguém sabe falar para mim se o 4 dá para representar com um número elevado a outro? Tem algum número que vezes ele mesmo dá 4? 1 vezes 1? 1 vezes 4. Não. Tem que ser um número vezes ele mesmo vai dar 4. 1 vezes 1 dá 1. Eu quero ver o número que vezes ele mesmo dá 4. 2. Então 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então eu vou trocar esse 4 por 2 ao quadrado. Vou copiar o resto. Vou copiar um pouco maior já. 5 ao quadrado vezes. Esse 4 vai mudar por 2 ao quadrado. Mas ele está elevado ao quadrado de novo. Nossa Senhora. Olha que doideira. 2 elevado ao quadrado. Mas deu certo. Dividido por 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8.
Agora eu tenho bases iguais, tanto aqui quanto ali. Aqui também e aqui também. Mas eu vou resolver. Como que é o quadrado do quadrado? Você vai fazer esse vezes ele mesmo. Você vai multiplicar um expoente pelo outro, desculpa. Quanto que dá 2 vezes 2? Então fica 5 ao quadrado vezes 2 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 8. Agora sim, bases iguais, 5 e 5, não é? Mantenho a base e faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Vezes 2 e 2. Mantenho a base, faço o expoente de cima menos o expoente de baixo. Resolvendo. 5 elevado. Quantos que é 2 que tira 4? 2 que tira 4 fica? Quase. Errou o lado só. Você falou 2, ele é positivo. Quando eu tenho 2 e tiro 4, eu fico devendo 2. Então, elevado a menos 2. Vezes 2 elevado a... Quantos que dá 4 que tira 8? Menos 4. Muito bem, Guilherme. Pronto, terminei? Não ainda. Meu expoente está negativo. Quando meu expoente é negativo, o que eu faço? Alguém lembra? Você inverte. Isso, João. Tá aqui. Inverte. Inverte a base para ele ficar positivo. Aqui é 5 inteiros. Aqui é 2 inteiros. Então quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Vezes 1 sobre 2 ao elevado à quarta potência. E aí, nós vamos resolver isso aqui lá na outra linha, ó. Aí eu vou fazer 1 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado vezes 1 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado à quarta potência. Quantos que é 1 ao quadrado? É 1 vezes ele mesmo. Quantos que dá? 1. 5 ao quadrado. Quem sabe quantos que é 5 ao quadrado? 10. Não. 5 mais Não. 20. 5 ao quadrado é 5 vezes ele mesmo. 25. Isso, muito bem. 5 vezes 5 dá 25. Então, 1 quinto elevado ao quadrado é 1/25. Vezes. Quantos que dá 1 elevado à quarta? Quer dizer que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Não. 16. Vamos montar? 18. Ó, vamos montar aqui, ó. É 1? É 1. Porque, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é assim. 1 vezes 1, 1. Pega a resposta. 1 vezes 1, 1. Pega a resposta. 1 vezes 1, 1. Deu 1. E agora, 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 1/16 avos. Pronto, não tem mais potência, agora é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 25 vezes 16. 25 vezes 16. 5 vezes 6, 30. Fica o 0, sobe o 3. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. Matou 5, coloca o cruzinho em homenagem a ele, vai com Deus. 2 vezes 6, 12. Subiu o 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que subiu, 3. 0 mais nada, 0. Nossa Senhora. 2 mais 8, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 3, 4. Quantos que deu? 1 sobre 400. Você acha que esse número é muito grande, muito pequeno ou é um número mais ou menos? Hã? Vamos fazer na divisão para vocês verem, ó. 1 dividido por 400, olha o tamanho dele. 0,0025. Certo? Se fosse para falar em dinheiro, era uma moedinha de 1 centavo dividida em 4 partes, você pegaria uma partinha só. Né? Imagine. Subindo a resposta com a letra bonitinha lá. 1 sobre 400. Certo?
Quer que eu aperte pausa para fazer o registro ou não? Aperta. Então tá. Passou a resposta. Então, obrigado, Guilherme. O Guilherme lembrou a gente que a gente não tinha explicado a letra F. Agora voltando lá no que nós estávamos. Habilidade. Aí página 12, atividade 2. Potência em valores astronômicos. O que é astronômicos? Quando eu falava assim, o Neymar recebe salários astronômicos. É grande? Muito grande. Números muito grandes, tá bom? Então vamos lá. 2.1. Essa é uma pergunta desafiadora, que, além de permitir a retomada da discussão sobre o cálculo de potências a partir de seu significado, também possibilita a compreensão de que contar o número de algarismos necessários para a escrita de uma potência de base 10, que é muito simples, bastando para isto olhar para o expoente da potência. Só para lembrar, o que é o expoente da potência? Vamos fazer aqui, ó. Isso! O João tá voando na matemática, rapaz. 7 elevado a... Não, 10 elevado a 7. Quem é o expoente? 7. Quem é a base? O 10. Isso, muito bem. Então vamos lá. Olhar para o expoente da potência. Isso ocorre porque o nosso sistema de numeração é de base 10, ou seja, decimal, que já foi discutido em detalhes nas atividades sobre o sistema de numeração proposta no 6º ano. Lá no 6º ano a gente já discutiu sobre isso. Diversas áreas da ciência que trabalham rotineiramente com números muito grandes ou muito pequenos utilizam ampliamente a linguagem das potências na representação desses números. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado à quinta potência de quilômetros por segundo. Qual seria o valor dessa velocidade em metros por segundo? Escreva na forma de potência. Então, antes de eu começar a resolver isso aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu quero descobrir em quilômetros, professor. Então, vamos lá. 3 vezes 10 elevado a 5. O que quer dizer o 10 elevado a 5? 3 vezes 10? Não, só o 10 elevado a 5. É 5 vezes o 10. 5 vezes 10 daí dá 50, é isso? A 10 é 5. Hã? 10 é 5. Não, também. Não, 10 elevado à quinta potência. Então é 5 vezes... É 10 vezes o 5. 10 vezes assim? Não. Eu sei que você está sabendo, mas não está conseguindo falar, né? É 10 vezes 10, não é 5? Isso, 10 vezes 10 só? Não, 10 vezes 10. Isso, 10 vezes ele mesmo, 5 vezes. Então vamos montar. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso vezes o 3. Então, dessa maneira, você teria que fazer 10 vezes 10, 100 vezes. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 10, 100 mil. 100 mil vezes o 3 que está lá na frente, 300 mil. Certo? Tem um jeito mais fácil? Lógico, sempre tem um jeito mais fácil, né? Então olha lá como que ficaria o jeito mais fácil. 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Aí você vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes o 1 dá quantos? 3.
o 10 está elevado a 5. Quanto zero eu vou pôr? 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. É mágica. Deu a mesma resposta? Deu. Muito mais fácil. É essa a resposta então? Não. Por que não é essa a resposta? Porque ele está em quilômetros e ele quer em metros. Então, a distância da velocidade da luz no vácuo é de 300 km em 1 segundo. 300 mil km em 1 segundo. Pouco rápido. 300 mil km em 1 segundo. Pouco rápido, não? Mas, aqui está em quilômetros. Eu quero em metros. 1 quilômetro é quantos metros? 1000. E como que ficaria isso aqui em potência? 10 elevado a quem? 6. A 3. Por que 3? Porque o 1000 tem quanto zero? 3. Então, e a resposta ele quer por número em metros ou quer em potência? Então, mas ele quer em potência ou ele quer em números? Potência. Então, eu poderia fazer o 300 mil vezes 1000, mas ele quer em potência. Aí eu chegaria o quê? 300 mil, certo? Vezes 1000. Quanto zero eu vou aumentar vezes 1000? 3. Então daria 300 milhões de metros em 1 segundo. Ah, mas ele tem que ser em potência. Então você vai fazer 3 vezes 10. Quanto zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 3 vezes 10 elevado a 8. Tem um jeito mais fácil ainda, professor? Tem. Né, João? Fica tirando a atenção do outro João. Só porque o outro João está voando na matemática, você quer que ele fique distraído? Ah, Joãozinho. Vamos caprichar, Venancinho, para você ficar craque também. Então olha aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 5. E vocês falaram para mim que 1000 metros é 10 elevado a... 1000 é 10 elevado a quantos mesmo? 3. Por que elevado a 3 mesmo, Vitor? Tem 3 zero no 1000. E se fosse 10, 100, era 10 elevado a quem? A 2. E se fosse 10, era 10 elevado a quem? A 1, porque é ele mesmo. Muito bem, Mariana. Gostei de ver. Então vamos lá. O número que está aqui, ele é inteiro. Eu copio ele. 3 vezes. Agora, essa potência, esse vezes esse. Bases iguais, sim ou não? Mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? Não. Quando é negativo, inverte. Multiplica quando... Não é multiplica. Você soma. É que a gente pensa, está multiplicando embaixo, eu vou multiplicar em cima também. Você soma os expoentes. Então vai ficar 5 mais 3, dá quantos? 8. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros. Certo? Alguma dúvida aqui? Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. Continuando então. Ainda na página 12, 2.2. Considerando os números 2 elevado a 10, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 7, qual deles é escrito com o maior número de dígitos? Na opinião de vocês, 2 elevado a 10, 10 elevado a 3 ou 10 elevado a 7? Qual dele tem maior número de dígitos? Por que o 10 elevado a 7 é maior? Por causa que é 7 vezes o 10. É 10, 7 vezes. Ah, mas daí a gente olha lá, o 2 é elevado a 10, a potência dele é maior. Para vocês entenderem isso, a gente faz isso aqui, ó. 2 elevado a 10. Então vai ser 2 elevado a 10. Toda? Deixa eu apertar pausa aqui. Continuando então, 2 elevado a 10. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Já deu? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto já deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos resolver? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2?
16 vezes 2. 32 vezes 2. 60 aí. 64 vezes 2. 128. 128 vezes 2. 256. 256 vezes 2. 512. 512 vezes 2. 1024. Isso. Vocês já viram o pendrive de 8 GB? De 16 GB? 32 GB? 64 GB? Vocês já viram algum pendrive de 90 GB? Não. Ele segue esse padrão. Por quê? Porque o computador é feito em código binário. Então a base dele é 2. Então, quando o celular tem memória, ele tem memória ou de 4 GB, ou de 2 GB, ou de 4 GB, ou de 8 GB, ou 16 GB, ou 36 GB, entendeu? Sempre na base 2. E aí então aqui, quantos dígitos deu esse número aqui? 1, 2, 3, 4 dígitos. É um número que não é muito grande não. Agora, o 10 elevado à terceira potência. Como que fica, Gabriel? 10 vezes 10 vezes 10. E quantos que dá 10 vezes 10 vezes 10? 10 vezes 10 dá 100 mil. 1000. Quantos dígitos tem? Empatou com o 2 elevado a 10. Agora, E se fazer 3? e o 10 elevado a 7? Ah, vai ter um jeito mais fácil. Eu não vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quem lembra qual que é o jeito mais fácil? Coloca o número 1 Você faz o... e coloca o que depois? A Mariana tinha acertado já hoje. Você consegue lembrar, Mariana? Quando é 10 elevado ao número, você coloca o número 1 e coloca o que depois? 7 zeros? Isso, 7 zeros. É por que 7 zeros? Porque está elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos dígitos tem aqui? 8 dígitos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o que tem maior número de dígitos então? 10 elevado a 7. Certo? Subindo a resposta aí, vou apertar pause para vocês fazerem o registro. Tudo ali? Uhum. Próximo exercício, 2.3. Jonas e Osmar decidiram realizar uma viagem e visitar a cidade de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, a cerca de 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 5 metros de distância da capital paulista. A viagem durou cerca de 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado minutos. Depois de passarem alguns dias na cidade, resolveram percorrer cerca de 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 5 metros até a cidade de Birigui, levando cerca de 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 1 minutos. Com as informações do problema, resolva as potências e represente os resultados em quilômetros e horas, utilizando notação científica para as distâncias. Nossa. Então, olha que complexo esse exercício. Eu vou fazer o primeiro, depois aperto pause ou vocês me ajudam. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, nós vamos pegar aqui a distância de Olímpia a São Paulo. Como que faz aqui mesmo? 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 5. Então vamos resolver aqui. O 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Quantas já foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois é 5 elevado a 5. 2 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aqui vai dar o resultado. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128. Eu posso continuar 128 vezes 2 vezes 5, daí pego a resposta.
eu posso continuar. Só que eu acho mais fácil fazer o seguinte. Eu descobri quantos que dá 2 elevado a 7. Quantos que dá 2 elevado a 7 mesmo? 128. Agora vamos fazer o 5. Vezes... 5 vezes 5? 25. 25 vezes 5? Não, é multiplicando. 5 vezes 5 dá 25. 5, e 25 vezes 5? Dá 100. 125. 125 vezes 5? 625, eu acho. Eu vou tirar a prova, vai que eu esteja errado. 125 vezes o 5. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Foi o 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. 625 mesmo. 625 vezes 5. 5 vezes 5, 5. 25, subiu 2. 10 com 2 que subiu, 12. Foi 1. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. 3.125. Terminei a conta? Não. 3.125. Isso aqui é a potência do 5 elevado a 5. Agora eu tenho que multiplicar 128 vezes 3.125. Então lá. 128 vezes 3.000. Nossa senhora, viajei, fui olhar para o lado, extraviou. Vezes 3.125. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Fica o 0 e sobe o 2. 8 vezes 1, 8. Com 2 que subiu, 10. Fica o 0, sobe o 1. 8 vezes 3, 24. Com mais 1 que subiu, 25. Matou 8, coloca o cruzinho homenagem com ele. Vai com Deus. Agora, 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe o 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E aí, o 8 já estava morto, já tinha cruzinho em homenagem a ele. E agora eu matei o 2. Coloco cruzinho em homenagem a ele também. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando tudo. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. Opa! Quase que não saiu 0 aqui. 0 mais 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe o 1. 1 mais 5, 6. Com mais 2, 8. Com mais 2, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 com mais 2. 1 com mais 2, 3. 3 com mais 6, 9. 9. 9 com mais 1, 10. 10. Fica o 0, sobe o 1. 1 mais 3, 4. 4. Nossa. Deu 400 mil metros. Certinho. 400 mil metros. Mas ele quer em notação científica. E ele quer em quilômetros, né? Olha lá. Com as informações do problema, resolva as potências e represente os resultados em quilômetros. 400 mil metros é quantos quilômetros? Vamos fazer a potência primeiro? 4 vezes 10 elevado a quantos metros? 400 mil metros. Como que fica? 4 vezes 10 elevado a quantos aqui para dar essa 400 mil? Quantos? 5. Por que 5? 1, 2, 3, 4, 5, 0. É isso mesmo. Aqui está em metros. Para transformar em quilômetros, se eu falar bem assim, tenho 1000 metros. Quantos quilômetros eu tenho? Não. Cada quilômetro tem 1000 metros. Quantos tem? Ó, cada quilômetro é 1000 metros. Eu andei 1000 metros. Quantos quilômetros eu andei? 1 quilômetro.
Eu andei 2.000 metros. Andou 2 km. 10 quilômetros. Qual conta que vocês estão fazendo de cabeça? Talvez vocês nem tenham percebido. Vocês estão fazendo 1.000 dividido por 1.000, deu 1. 2.000 metros dividido por 1.000, deu 2 quilômetros. Então vocês dividem por 1.000 para descobrir o quilômetro. Mas aqui eu estou em potência. Como que é 1.000 metros em potência? É 10 elevado a quem? 1.000. 1.000. 1.000 tem quanto zero? 3. Então 10 elevado a 3. Então aqui você está dividindo os metros em 1.000 metros, para saber em quilômetros. Aí fica como? 4 vezes 10. Quando eu tenho uma divisão de potências com bases iguais, o que eu faço? Quem lembra? É uma subtração ou uma conta de mais dos expoentes? Mais é quando está multiplicando. Quando está dividindo é o menos. Seria o expoente de cima menos o expoente de baixo. Resumindo, ficaria assim: 4 vezes 10 elevado a 2 km. Agora eu posso pôr km, que agora é quilômetros. Tá bom? Acho que quando sobe a resposta, sobe tudo junto uma vez só. Nossa, fiz toda essa conta para fazer só a distância de Olímpia até São Paulo. Então eu vou apagar isso aqui, depois eu vou subir. Quantos que deu? 4 vezes 10 elevado a 2, né? Então a distância de Olímpia para São Paulo é de 4 vezes 10 elevado a 2 km. Agora, eles levaram quantos minutos? Quem achou a potência dos minutos? Aqui, né? Eles levaram 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Quem sabe quantos que é 2 ao quadrado? Não. 2 elevado a 2 é 4, porque é 2 vezes ele mesmo. 4 vezes 3. O 3 é 3. Vezes 5 ao quadrado. 25, muito bem. Multiplicando. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 25. 25 vezes 12. Vamos ver quem é mais rápido. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. Matou 2, coloca uma cruzinha em homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando tudo, 0. 5 mais 5, 10. Foi 1. 300. Então eles levaram 300 minutos para chegar lá. Minutos. Agora tem que transformar em horas. Muito bem, Vitor. E eu tenho que dividir por quantos minutos para descobrir as horas? 60. Por que 60, Guilherme? Uma hora tem 60 minutos. Então você faz dividido por 60 minutos. Minutos. Ó, corta um 0, corta um 0. Ficou mais fácil. 30 dividido por 6. 5. Então eles levaram 5 horas. Depois disso, os desganhentos saíram da cidade de Olímpia, que lá tem um parque aquático que é um dos maiores do mundo. É o maior da América Latina, se não me engano, ou o segundo maior da América Latina. É enorme, rapaz, o parque aquático que tem lá. Já fui, é muito bom. Olha, dá pra nós já juntando dinheiro desde já para a formatura do terceiro colegial, nem ir pra lá. Bom, continuando. Eles saíram de lá e resolveram ir para a cidade de Birigui. Birigui é uma cidade do interior. Assim quando a gente fala, da onde você é? De Guapiara, eles perguntam, é de comer ou é de beber? Birigui é uma cidade bem diferente, né? O nome dela. Então vamos ver quantos quilômetros eles andaram de Olímpia até Birigui. Tinha um colega nosso que jogava vôlei lá quando eu morei na Praia Grande, que o apelido dele era Birigui. Depois que eu fui descobrir que era Birigui por causa da cidade. Morei em Praia Grande e estudava em Santos. Antes disso eu morei por um mês só em Sorocaba fazer o curso técnico. Depois 4 anos morando em Praia Grande para fazer a faculdade. Depois só em Guapiara, graças a Deus. Parei de mudar daí. É da hora, né? Mas eu nem saía para ir para praia. Então olha lá.
2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 5. Quantos que era 5 elevado a 5 mesmo? Alguém lembra? Era 3.000. Não, 5 elevado a 5. Era 5 vezes 5 dá 20. Ó, vamos montar aqui rapidinho. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 dá 3.125. Então aqui dá 3.125. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, deu 4, né? 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então agora vai ser 64 vezes 3.125. Vamos montar a continha. 3.125 vezes 64. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que subiu, 10. Sobe o 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1 que subiu, 5. 4 vezes 3, 12. Matamos o 4. Coloca o cruzinho, homenageia ele. Vai com Deus. 6 vezes 5, 30. Fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Subiu 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 6 vezes 3, 24. Somando tudo. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe o 1. 1 mais 2, 3. Com mais 7, 10. Fica o 0, sobe o 1. 1 mais 1, 2 mais 4, 6. 2 mais ninguém, 2. Presta atenção, que agora aqui tem um truque. Talvez vocês não lembrem, mas na notação científica, repare que a gente tem um número vezes 10 elevado a 2. Esse número só pode ter um número antes da vírgula. Não pode ter dois números. E esse número aqui, como que ficaria? Alguém pode falar assim: ah, professor, isso aqui fica 26 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. Está errado, isso aqui não está em notação científica. A vírgula tem que estar aqui, ó. Então vai ficar 2,6 vezes 10. Agora você não vai contar zero. Você vai contar quantas casas tem depois da vírgula? Uma, 2, 3, 4, 5. Então 2,6 vezes 10 elevado a 5. Mas isso aqui está em metros. Eu quero saber em quilômetros. Então eu divido por 10 elevado a quantos? Quem lembra? 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. 1000 tem quantos zero? 3. Então 10 elevado a 3. Acabaram de fazer, tomara que vocês lembrem. Quando eu tenho uma divisão de potências com a mesma base, eu mantenho a base e o que eu faço com os expoentes? Você inverte. Não, não é inverte. Inverte quando é negativo, daí você inverte a base. O que eu faço com os expoentes quando eu tenho uma divisão de mesma base? 5 menos 3. Isso, é uma conta de menos. O de cima menos o de baixo. Aí agora descobrimos. A distância de Olímpia até Birigui é de 2,6 vezes 10 elevado a 2. Por que elevado a 2, Guilherme? Porque 5 menos 3. 3, certo? Então tá lá, achamos a distância dele. 2,6 vezes 10 elevado a 2 quilômetros. E o tempo que ia levar para fazer isso? Senta que lá vem a história, não terminamos ainda. 2 vezes 3 vezes. Quantos que é 5 ao quadrado? 25. 2 vezes 3? 6. 6 vezes 25. Então vamos lá. 25, eu já fiz de cabeça. Isso, 150. 6 vezes 5, 30. Fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 2, 18. Com mais 3, 18. 19, 20, 21.
Deu 210 minutos. Mas eu quero saber a hora. 210 minutos dividido por quantos? Para descobrir em hora, dividido por quantos? Por 60. Corta um zero, corta um zero. 21 dividido por 6. Não vai dar exato, né? Então você vai fazer o quê? 21 dividido por 6. 3 vezes 6 dá 24, passou. Então 2 vezes 6, 18. 21. Que tira 18? 18, 19, 20, 21. Sobrou 3. Você vai pôr uma vírgula. Automaticamente vai aparecer 1, 0. Quem vezes 6 dá 30? 5. Então ele vai levar, vai dar 30, vai matar, né? Então ele vai levar quanto tempo para fazer daqui até lá? 2,5 horas. Quantas horas e quantos minutos? 2,5 horas. 2 horas e 50 minutos. Não. Vou ler diferente, vocês vão acertar. Ele vai levar 2,5 hora. 2,5 é 2 horas e meia. Ah, professor, mas não seria 50 minutos? E quando for 2,7? Vai ser 2 horas e 70 minutos? Não, daí não dá, né? Então quando faz isso, como que eu faço essa conta? Você vai fazer assim, 2 inteiras, 2 horas inteiras. E aí você faz 0,5 vezes 60. Vai dar 30 minutos certinho. Então 2 horas e meia de viagem. Subindo a resposta com a letra bonitinha agora, mas eu vou ter que apertar pause para arrumar, que ó, aí sobe a resposta e some a pergunta. Então deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu arrumar primeiro. Apertar pause. Então, ó, subindo aqui, conversando com meus alunos, eu percebi um erro meu aqui. Quando eu fiz lá na conta, se vocês verem no vídeo, 64 vezes 3.125, por algum motivo eu errei lá, deu 260 mil metros. E não era 200 mil metros, que dá 200 quilômetros, que seria a mesma coisa que 2 vezes 1.000 quilômetros. Aqui tem um errinho, ó, 1.000 quilômetros. Não, tá certo. Disfarce. 2 vezes 100 metros, 100 quilômetros. E os 100 quilômetros é 10 elevado a 2, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.